Espírito Santo, fale comigo sobre tudo aquilo que eu preciso, sobre tudo aquilo que eu necessito. Tua paz, tua bênção, tua direção estejam sobre nós e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém? Daqui a pouquinho você recebe o papel que dá a sequência para você poder acompanhar a mensagem, mas vamos já começar. Eu queria falar nessa manhã sobre as nossas petições, os nossos pedidos a Deus. Eu acredito que muitas vezes nós não precisamos nem orar, porque Deus já sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe tudo que eu preciso, Deus sabe tudo que você precisa. Mas às vezes nós queremos apresentar as nossas petições a Deus. Não é errado. Você pode fazer isso com certeza. Mas como fazer as nossas petições? Quais petições apresentar ao Senhor? Vamos aprender um pouco sobre isso nessa manhã, para que você ore ainda mais do que já tem orado, busque ainda mais do que tem buscado, e principalmente possa ver Deus respondendo as suas orações em nome de Jesus. Então vamos lembrar uma coisa importante, né? Deus é o Criador Supremo. Deus é tudo, sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E desde que Ele criou, Deus tinha um plano muito importante. Que plano era esse? O plano de manifestar a sua glória sobre a face da terra. O plano de encher de encher a terra com a sua glória. Como que Ele faria isso? Expandindo o seu reino. Ele cria o homem, coloca o seu espírito dentro do homem, e aí esse homem tem a responsabilidade de manifestar a sua glória sobre a face da terra. Mas eu e você sabemos que o homem falhou. Nós sabemos que o homem caiu. Agora, porque o homem caiu, porque o homem falhou, não quer dizer que Deus falhou. Não quer dizer que Deus caiu. Não quer dizer que esse plano não teria continuidade. Pelo contrário, Deus, sabendo desse plano, já tinha a continuação dele, já tinha a estrutura para que ele continuasse acontecendo. Então o homem, certamente ele foi criado por Deus também para manifestar a sua glória sobre a face da terra. E esse plano continua até hoje. O plano de Deus não mudou. A vontade de Deus não sofreu interferências. Pelo contrário, Deus continua pensando da mesma maneira. Deus continua desejando a mesma coisa, encher a terra com a sua glória. Como é que o homem vai fazer isso? Ele vai fazer isso através das suas petições. Então, é importante para mim e para você, eu queria que você repetisse essa frase comigo. Diga assim: é importante para mim que eu possa andar sobre a face da terra, debaixo da visão de Deus. A visão que Deus tem sobre as coisas é a visão que Ele quer plantar em nossos corações. A visão que Deus tem sobre aquilo que Ele criou é exatamente o que Ele quer colocar em nossos corações. É o que Ele quer estabelecer em nossos corações. Deus ainda tem sobre mim e sobre você o domínio, porque nós entregamos as nossas vidas a Ele. E essas pessoas que estão dominadas por Ele, dirigidas por Ele, instruídas por Ele, essas pessoas é que devem manifestar a sua glória sobre a face da terra. Então, nós vamos fazer um acerto do nosso coração. Ao invés de orarmos por coisas, nós deveríamos estar orando mais para manifestar a sua glória sobre a face da terra. Como expandir o reino? Como fazer Deus conhecido? Como manifestar essa glória tão tremenda? Como?
através da manifestação dessa autoridade que Deus deu a mim, que Deus deu a você. Essa autoridade é tudo que você precisa. Então veja só, Deus tinha um plano desde o começo, encher a terra com a sua glória. Mas o que acontece? O homem falha, o plano de Deus não ficou interrompido. Deus continua com o mesmo plano. Como que Ele vai fazer agora? Ele vai colocar em nossos corações essa visão. Ele vai colocar em nossos corações esse projeto. E nós vamos exercer essa autoridade sobre a face da terra. De que maneira? Por meio da oração. Mateus 6, 27. Você pode acompanhar aí, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Veja só. Quando Jesus começa no capítulo 6 de Mateus falar sobre oração, Ele fala sobre coisas importantes do significado da oração. Por que devemos orar? Como devemos orar? Qual o propósito da nossa oração? Mas se você perceber, a menor ênfase que Ele dá é sobre as coisas. Então, dá-nos o pão nosso de cada dia. Pronto. Jesus resolve com essa pequena frase todas as nossas preocupações com relação à vida. Ou seja, tudo que precisamos já está provido em Deus. Tudo que eu e você precisamos já está preparado por Deus para as nossas vidas. Então, por que se preocupar? Por que ficar preocupado com o que comer, com o que beber? Por que ficar preocupado com o que beber, com o que comer, com o que vestir? Por que essa preocupação? Porque nós perdemos o foco. Deus quer reorientar o nosso foco. Deus quer estabelecer essa visão de uma forma poderosa em nossos corações. Para isso, o Espírito Santo, Ele quer mover você. Ele quer conduzir você. Ele quer instruir você. Inclusive como você vai orar. Baseado em uma visão. E que visão? A visão de expandir o reino dos céus. A visão de expandir a sua glória sobre a face da terra. Eu queria que você dissesse comigo assim: se a minha oração estiver focada em minhas prioridades, isso mostra onde estão os meus valores. Então, quando eu estou preocupado demais comigo, com a minha vida, meu valor é esse, minha preocupação é essa, o que me interessa são essas coisas, o que eu preciso. Mas quando na verdade Deus não quer que você esteja focado no que você precisa, mas como expandir o seu reino, como manifestar a sua glória, porque tudo que você precisa, Ele vai lhe dar. Não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Tudo que você precisa, Deus vai te dar. Sim ou não? Sim. Agora, quando nós vamos orar, o que é que Deus quer? Ele quer que façamos exatamente isso, que manifestemos a sua vontade, que manifestemos a sua glória, que possamos expandir o reino. Então eu vou ver na palavra, eu vou ouvir da palavra o que é que Ele quer que seja feito. Para isso, Deus deu a mim e a você. Vamos ler Mateus 16, 19. Ele diz assim: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Deus nos dá uma chave, ou as chaves. Deus nos abençoa com isso. Agora, pense aqui comigo. Pense na sua casa. Se você der a sua chave, a chave da sua casa para alguém, você concorda comigo que você está dando muita coisa para essa pessoa? Você deu a chave,
Você está dando a ela, sabe o que? Autoridade. Você está dando a ela acesso, controle. Você está dando a ela autorização, poder, liberdade, permissão. Então, quando alguém te dá a chave da sua casa, diz assim: rapaz, olha, pode ir lá. É sua casa, ó. Fica tranquilo. Você tem autoridade sobre ela, você tem acesso sobre ela. Eu estou te dando permissão. Agora vamos então pensar por que é que Deus diz assim: eu lhe darei as chaves do reino. E uma dessas chaves, sem sombra de dúvida, é autorização. Perdão. Uma dessas chaves é, sem sombra de dúvida, a oração. Oração. Deus, através dessa chave chamada oração, que Ele coloca nas nossas mãos, Ele tem um propósito com isso. Qual é o propósito? O propósito é fazer exatamente aquilo que está no seu coração, que é sobre a sua visão. Qual é a sua visão? Expandir o reino, encher a terra com a sua glória, manifestar a sua glória sobre a face da terra, e toda a terra ser cheia da sua glória. Então, quando Deus te dá a chave, Ele te dá a chave com um propósito. Mas qual a nossa tendência quando vamos orar? O que nós fazemos na maior parte das nossas orações? Oramos pela expansão do reino, pela manifestação da glória de Deus, oramos pelas nossas coisas. Na maioria das vezes, oramos pelas nossas coisas, é isso? Então, a visão de Deus deve ser também a nossa visão. Por isso Ele quer plantar em nós, Ele quer inserir em nós aquilo que está no seu coração, no coração dEle, no coração de Deus. Então, quando Ele te dá uma chave, essa chave chamada oração, Ele tem um propósito com isso. E o propósito é você andar e viver pela visão que Ele plantou em seu coração. Não é para você andar preocupado. Quando você lê lá a sequência, de Mateus, a partir do verso, no capítulo 6, quando Jesus começa a falar sobre oração, Ele vai falar sobre o jejum, Ele vai falar sobre o nosso comportamento, Ele vai falar sobre a nossa estrutura, até que Ele chega no momento das nossas preocupações, onde Ele diz: cara, não se preocupe com nada, não se preocupe com coisa alguma. Mas nós gastamos muito tempo da nossa vida exatamente fazendo isso, nos preocupando com coisas, quando na verdade a nossa preocupação deveria ser outra. Nossa preocupação deveria ser completamente outra. Qual deveria ser a nossa preocupação? Cumprir com a visão de Deus sobre a face da terra. Mas enquanto nós nos preocuparmos com coisas, nós perderemos de vista o reino, perderemos de vista a visão que Deus tem para nós. Você está me entendendo? Então, quando Deus te deu essa chave chamada oração, o que Ele deu para você? O que Ele deu para você? Diga comigo assim: Deus me deu autoridade, Deus me deu acesso, Deus me deu controle, Deus me deu autorização, Deus me deu poder, Deus me deu liberdade, Deus me deu permissão. Mas autoridade para quê? Para expandir o seu reino. Ele te deu permissão para quê? Para encher a terra com a sua glória. Ele te deu o quê? Ele te deu liberdade para agir. Ele te deu poder no Espírito Santo, exatamente para manifestar a sua glória, pois esta é a visão de Deus. É isso que está no coração de Deus. É isso que Deus deseja que a sua igreja faça. Então imagine quanta autoridade você tem, imagine quanto poder você tem, imagine quanto controle, quanto acesso, quanta permissão você tem quando você ora. Mas orar pelo quê? Essa que é a questão. Orar exatamente aquilo que está no coração de Deus. Esse é o propósito.
propósito é conhecer o seu coração e orar o que está no seu coração, porque aí nós vamos ver toda essa autoridade, acesso, controle, poder, liberdade, permissão, fluindo através das nossas vidas. Com qual propósito? Expandir o seu reino. Expandir o seu reino na sua casa. Expandir o seu reino no seu trabalho. Expandir o seu reino na sua própria vida. Encher o seu coração com a sua glória. Encher a sua casa com a sua glória. Encher o seu trabalho com a sua glória. Encher a sua cidade com a sua glória. Então não perca tempo orando por aquilo que Deus já prometeu te dar. Não perca tempo orando por aquilo que Deus já garantiu a você. Então, se você entender a importância da oração, você nunca vai parar de orar. Pessoas não oram porque não entendem o propósito da oração. Você quer ver uma coisa? Vamos pensar assim. Tem um lugar que você pode pedir alguma coisa para receber. Você vai a primeira vez, pede e não recebe. Tudo bem. Vai a segunda vez, pede e não recebe. Vai a terceira vez, pede e não recebe. Você vai voltar lá a quinta, sexta, sétima, oitava vez? Então por que tem muita gente que não ora? Porque ora e não recebe. Então fala assim, eu vou orar outras coisas, mas essa oração aí não adianta, porque eu não recebo. Mas por que ela não recebe? Ela não recebe porque ela não entendeu a visão de Deus. Ela não entendeu o propósito de Deus. O que é que Deus quer com oração. Então a sua oração, ela é sem dúvida um acesso constante a Deus, um acesso constante aos céus, um acesso constante ao coração de Deus. Então eu tenho que entender, você tem que entender a importância de orar. Não por mim. Vem cá. Você tem que orar todo dia para Deus te levar para o céu? Sim ou não? Por que não? Por quê? Porque Ele já garantiu isso. Ele já disse isso na sua palavra. Se você recebe como o Senhor, então você vai ser salvo. Você não fica lá todo dia falando assim, me salva Deus, me salva Deus. Fala. Eu nunca vejo ninguém orar assim. Então por que você não ora isso? Sabe por quê? Exatamente porque você já sabe que Deus te salva. Há uma garantia na palavra, há uma garantia que Ele já deu a você, então você não precisa orar isso, já está garantido. Então você não fica orando, Deus me salva. Mas por que tem que orar todo dia? Deus me dá o pão de cada dia. Está escrito lá em Mateus 6. Mas Ele já não garantiu, falou assim, rapaz, o passarinho não guarda em celeiro, não planta, não colhe, mas não falta nada para ele. Quanto mais vale você para Deus, quanto mais vale a sua vida para Deus, então a sua vida já está garantida em Deus. A sua vida já está garantida em Deus. Então você não precisa orar por isso. Nós somos ordenados a orar. Deus fala, você tem que orar. Mas orar por uma coisa que eu não vejo resultado, não é um troço bom. Peço, não recebo, peço, não recebo. Aí você vai até achar que Deus não te ama. Fala assim, se Deus me amasse, Ele daria o que eu estou pedindo. Está pedindo errado. Não recebe. Vai receber quando? Quando orar o que é correto. Então, em 2 Crônicas 7,14, ele diz assim, se o meu povo. Se o meu povo. Mas sabe o que eu vejo nessa frase, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Sabe, há uma coisa uma frase que eu ouvi alguém dizendo, nem lembro daquela, falou assim, cara, oração não muda Deus. Oração tem que mudar a sua vida. Oração tem que mudar você. A oração não é só uma questão da petição. Petição, eu acho, na minha opinião, é a menor parte da oração. Eu acho que tem muito mais na oração. Mas ele diz assim, se o meu povo, se eu e você buscarmos a Ele, Deus quer ser buscado.
Deus quer ser alcançado por mim e por você. Por quê? Porque nesse momento de intimidade entre você e Ele, Ele quer transformar seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Por enquanto você ficar pedindo coisas e não receber, você não vai ser mudado. Isso é a mesma pessoa, sem transformação. Então, se eu oro e vejo os resultados, claro que isso me inspira a buscar mais ainda. Claro, eu oro e vejo acontecer. Eu oro e eu vejo os resultados daquilo que eu oro. Mas lembre-se, eu não estou falando de orar por coisas onde eu sou o foco, onde eu sou o alvo. Mas o alvo é a visão de Deus, é um projeto de Deus. Agora, Deus não pode fazer muitas coisas sem transformar a sua vida primeiro, sem mudar o seu coração primeiro. Então Ele vai tocar você primeiro, Ele vai agir em você primeiro. Olha essa frase aqui, você pode até grifar e eu escrever no seu celular. Sem Deus, o homem não pode fazer nada. Sem o homem, Deus não fará nada. É forte isso, irmão. É forte isso. Sem Deus você não faz nada. Mas sem você, Deus também não faz. Que interessante, né? Olha só que coisa tremenda isso. Vou repetir para você entender. Você pensar um pouco, né? Tá carregando, né? Tá loading aí, né? Carregando. Que nem aquele coisinha do computador, né? Sem eu, Deus não faz nada. Hã? Faz ou não? Você acha que Deus faz sem você? Sim ou não? Fala aí, irmãos. Faz? Está carregando? O que nós não entendemos é o seguinte. Parece que nós somos tão importantes. Parece que nós somos os. Não, nós não somos os. É que Deus escolheu fazer assim. Deus, Ele preferiu usar a sua criação. Então, Deus não faz nada sem mim e sem tu, porque Ele escolheu. Não é porque nós somos tão significantes, mas é porque foi uma escolha dEle. Veja, Deus precisaria ter mandado Jesus para salvar o homem. Deus podia ter muito jeito de salvar o homem, mas Ele preferiu dessa maneira. Deus não poderia sair por aí enchendo a terra com a sua glória. Ele é Deus, querido. Ele podia fazer tudo isso sozinho, sem eu e tu. Mas o que Ele preferiu fazer? Ele preferiu usar a nossa vida. Ele preferiu usar os imperfeitos para manifestar a glória do perfeito. De que maneira? Quando eu foco nele. Quando eu estou à disposição dEle. Então, Deus vai fazer tudo o que Ele quer fazer usando pessoas. Então, a parceria entre a divindade e a humanidade. Porque Deus escolheu assim. Porque Deus preferiu fazer assim. Então, a oração, eu quero que você grave, se está acompanhando aí, a oração é a palavra celestial que vai interferir na terra. Olha só, orar é você trazer o céu na terra. De novo, orar é você interferir sobre a terra aquilo que está acontecendo nos céus. Eu trago o que está no céu sobre a face da terra. Isso é orar. Uma oração eficaz, uma oração, Deus decidiu assim, Deus escolheu assim. Deus escolheu o quê? Vamos interferir na terra, Jesus, vamos interferir na terra, Espírito Santo. De que maneira? Meus filhos vão orar, meus filhos vão declarar sobre a face da terra a minha vontade. Isso é orar.
Então, quando nós oramos, né, pense comigo assim, tem na Bíblia ministério de oração? Tem na Bíblia grupo de oração? Tem na Bíblia? Isso ou não? Você dá uma catada na Bíblia lá, você vai ver que não tem esse negócio na Bíblia não. Agora, pense comigo assim, ó. O que o advogado faz? O que o advogado faz? Advogado, você paga ele para ele fazer o seguinte. Você paga ele para ele estudar a Constituição, certo? E ele vê as leis que garantem aquilo que está escrito na Constituição, claro, para seu benefício, né? Não é para seu malefício, né? É para o seu bem, não para o seu mal. Então, o que o advogado faz? Ele vai lá no livro, ele estuda a Constituição, ele estuda as leis que fazem com que a Constituição se cumpra. Não é isso? Então, quando você pensa assim, aquela pessoa, ela sabe mesmo orar. Aquela pessoa sim, não, aquela pessoa, ela é forte em oração. Tem um grupo de oração. Tem aquela turma que ora, tem aquela turma que... O que você está querendo dizer? Fala assim, olha, eu estou elegendo um advogado para conhecer a lei no meu lugar. Eu estou elegendo um advogado para conhecer a lei que faz com que a Constituição se cumpra na minha vida. E eu mesmo não preciso fazer isso. Só que quando você for orar, o que é que vai lhe faltar? O conhecimento das leis e da Constituição. A lei garante o que a Constituição diz. O que a sua Bíblia é? Ela não é exatamente uma Constituição e que tem as leis que garantem que aquela Constituição vai se cumprir? É ou não é? E quem é a garantia por trás de tudo isso? Quem é? Deus. Então, Lucas 6,12 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha, é importante você saber que Jesus, Ele, mesmo sendo Deus, mas a sua humanidade precisava orar, precisava conhecer mais ainda do coração de Deus, precisava entender mais ainda do plano de Deus. Então o que ele fazia? Ele gastava tempo suficiente para... Pastor, quanto tempo eu devo orar? Você deve orar o tempo suficiente para que você possa compreender o coração de Deus, para que você possa entender as leis e a Constituição e começar a orar aquilo que realmente faz sentido. E o que é que faz sentido? A palavra de Deus. Então, quando 1 João diz assim: se eu oro aquilo que é a vontade de Deus, é certo que Deus me ouve. Qual é a vontade de Deus? Onde está escrito a vontade de Deus? Onde está escrito? Na Bíblia, sua palavra. Ali está escrito toda a sua vontade. Ali você tem as promessas, que são a Constituição, as garantias, que as leis que você vai aplicar na oração vão fazer com que elas se cumpram. Então você vai ver resultados na sua vida. Você vai ver resultados. Você pega uma lei que garante um direito na sua Constituição aqui no Brasil. Então você entra na justiça, a lei faz com que aquela garantia se cumpra. A lei que está escrita na palavra de Deus vai fazer com que a promessa se cumpra na sua vida. Então, quando você vai orar,
O que você vai orar? Você vai orar a lei, a palavra, que garante que aquilo que está escrito vai se cumprir. Você vai começar a ver resultados da sua oração. Você vai usar dessa autoridade. Que autoridade é essa? É a autoridade que a chave que Deus deu a você. É a autoridade que Deus colocou nas suas mãos quando Ele te deu essa chave. Por isso eu preciso conhecer os meus direitos. Para isso eu preciso conhecer a Constituição. Para isso eu preciso conhecer tudo isso. Mas eu preciso conhecer isso, a maneira de Deus, na forma de Deus, do jeito de Deus. O que é uma palavra que talvez poucos aqui conheçam? O que é legalismo? Legalismo é você não saber usar a lei, mas apenas para o seu benefício, criar um conjunto de regras e leis que não vão realmente expressar a vontade dessa Constituição. Então, querido, quando eu e você deixamos a lei de lado e nos posicionamos diante de Deus para conhecer o seu coração, para saber como que Ele quer que eu expanda o seu reino, para saber como Ele quer manifestar a sua glória sobre a face da terra. Então vou começar a orar de verdade. Vou começar a entender o que é oração. Diga comigo assim: quando Deus diz, ore, Deus está me ensinando a fazer exigências no que realmente está prometido. Ok? Você pode exigir alguma coisa de Deus? O que você pode exigir de Deus? Aquilo que Ele prometeu. Deus mente? Deus falha? Deus não é verdadeiro? Então, se Ele é verdadeiro e você está fazendo exatamente como Ele disse, Ele, por Ele mesmo, não é por sua causa, por Ele mesmo, por causa daquilo que Ele prometeu, Ele está comprometido com você. Então conheça os seus direitos, conheça a Constituição, conheça o que a Bíblia diz a seu respeito. Por isso, Deus não precisa das minhas e das suas palavras quando vamos orar. Deus precisa da palavra dele. Deus quer que você e eu cumpramos com a sua vontade. Deus quer que você e eu manifestemos a sua glória. Isso começa em você, começa em mim, começa em cada um de nós. Então, todas essas exigências que nós vamos fazer, elas só serão exigências, entenda isso, porque Deus mesmo prometeu. Não foi alguém, não foi uma pessoa, mas foi o próprio Deus que prometeu. Vai sarar a nossa terra? Vai. Quando? Quando nós nos humilharmos, buscarmos e nos convertemos do nosso mau caminho. Então Ele ouve essa nossa oração. Ele vem e sara a nossa terra. Se Ele prometeu, está na Constituição, Ele é quem sara a nossa terra. Você quer que Deus mude a história do Covid mais rápido? Cumpra 2 Crônicas 7,14. Estabeleça 2 Crônicas 7,14. Ore 2 Crônicas 7,14, para que as pessoas sejam tocadas. Se você perceber, nós somos quase um ciclo, né? Que nem acontecia lá em Juízes.
vem uma praga, o povo ora, Deus ouve, responde, ajuda a humanidade. De novo, acontece a mesma coisa. Deus vem, libera outra praga. O povo vai, ora de novo, se arrepende de novo, pede perdão de novo. Deus ouve a oração, sara a terra. Por quantas vezes vamos continuar fazendo isso? Mas vamos fazer. Quando tiver que fazer, vamos fazer. Quero incentivar você a orar a palavra de Deus. Quero incentivar você a receber os decretos. Quando nós oramos aqui, ou na saída do estacionamento, nós estamos liberando decretos de Deus sobre a sua vida. Nós estamos liberando palavras de Deus sobre a sua vida. Quando eu estiver aqui orando no final do culto, eles orando lá na saída, eu te abençoo em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa bênção, porque a tua palavra diz que o Senhor me abençoa. Tome posse disso, viva isso, estabeleça isso em sua vida, em sua casa, em sua história, em nome de Jesus, pois é a palavra de Deus. Ore a palavra, receba a palavra, conheça a palavra, viva pela palavra, manifeste o poder dessa palavra, porque o Senhor já te deu essa chave. Use-a com autoridade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Vamos pedir para Deus. Vamos falar com Deus. Vamos estabelecer a sua vontade. Vamos estabelecer que nós não vamos nos preocupar com nada, mas vamos aprender em nome de Jesus a confiar que cada uma das nossas necessidades serão supridas por Cristo e em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Comece a meditar nisso que você ouviu nessa manhã. Comece a pensar no que você ouviu. Sobre a palavra, sobre a dependência de Deus, sobre conhecer o coração de Deus. Você ora em línguas, comece a orar em línguas. Olha os nossos corações, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Fale aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus, nós nos colocamos diante da Sua presença. Nós nos apresentamos a Ti, ó Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Queremos sacrificar nosso tempo. Queremos Te oferecer as nossas vidas. Queremos Te dar, Senhor, todo o espaço em nossos corações. Pois o Senhor diz que agora dentro de nós há um templo onde o Deus Espírito Santo habita. E através dele, a Sua palavra diz que o Senhor revela toda a Sua vontade a nós. Tudo aquilo que está no seu coração e que precisa ser revelado a nós, será revelado pelo Espírito Santo aos nossos corações. Por isso, nessa manhã, te pedimos, ó Deus, que revele essa palavra de oração, que revele a nós a necessidade de orarmos e o que orarmos. Orarmos de acordo com a Sua vontade, meu Deus, ensine-nos, te peço isso nessa manhã, ensine-nos, pois a Tua palavra diz que o Teu Espírito nos ensina todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, nos conduz, o Teu Espírito nos conduz em todas as direções. Eu te peço nessa manhã,
que possamos, pelo poder do Teu Espírito, conhecer as leis que garantem a Sua palavra, e que possamos orar essa palavra. Eu oro, Senhor. Eu oro nessa manhã clamando a Ti, ó Deus, que a bênção esteja sobre o Seu povo, que sejam abençoados onde estiverem, que sejam cheios da Sua presença onde estiverem, que conheçam a Tua glória, a Tua presença onde estiverem, e não importa como estiverem. Senhor, em nome de Jesus, essa manhã é Tua. Essa manhã foi separada para glorificar o Teu santo nome. Por isso nós queremos aprender da Sua palavra, queremos compreender a Sua palavra, queremos praticar a Sua palavra, queremos declarar a Sua palavra, queremos nos encher da Sua palavra, porque a nós foi dada a autoridade para ligar e desligar. Ajude-nos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, a orarmos como convém, a orarmos a Tua palavra e a Te buscarmos o tempo todo, o tempo que for necessário para sermos tocados pela Sua presença e pela Sua glória. Obrigado por essa manhã, papai. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Nós Te agradecemos, nós oramos, nós buscamos a Tua face. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está próximo de alguém e diga assim: querido, eu te abençoo. Deus deu poder para você para abençoar, não foi? Assim, abençoarei os que te abençoarem. Então diz assim: abençoar é a nossa responsabilidade. Amém? Então diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Sabe qual é o resultado de você ter sido abençoador agora? Você vai ser o quê? Abençoado em nome de Jesus. Levante sua mão direita comigo. Senhor, eu quero declarar sobre a Tua igreja toda bênção, toda paz, toda provisão, toda manifestação da Sua glória em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre cada um tudo aquilo que é necessário, Deus. Que sejam dias de bênção, dias de provisão, dias de manifestação da Sua glória e do Seu cuidado sobre cada um. Eu abençoo a Sua igreja com saúde, ó Deus. Eu abençoo a Tua igreja com toda a provisão que há, com toda a prosperidade que há. Eu lanço esse decreto, ó Deus, um decreto de bênção, um decreto de saúde, um decreto de prosperidade, um decreto onde nenhuma arma do inferno forjada contra a vida da Sua igreja prosperará, mas toda bênção fluirá e acontecerá, porque Tu és o Deus de maravilhas, Tu és o Deus criador dos céus e da terra, e diante da Tua palavra, diante da Tua ordem, nada poderá impedir aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor liberou. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja, eu lanço esses decretos sobre a vida deles, em nome de Jesus, e que sejam completamente abençoados e completamente cheios da Sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Quando você estiver saindo, receba oração. Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas tome posse da palavra de oração que você receber. Tome posse da bênção que for liberada sobre a sua vida. O decreto, a lei que garante a Constituição que for liberado sobre você. Tome posse disso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá na paz, o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus.